Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu me chamo Fábio Martins e estou aqui para trazer mais uma mensagem do dia para o teu coração. E na mensagem de hoje, nós vamos estar refletindo sobre o livro de Salmos, capítulo 81. Salmos 81. E nós vamos estar aprendendo algumas lições através desse capítulo. Um capítulo muito importante, muito bonito, e um capítulo onde a gente vai tirar vários proveitos dele, várias lições dele. Porém, antes de começar essa mensagem, eu peço a você, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu faço um desafio a você para que você possa, pelo menos, compartilhar essa mensagem com 3 pessoas. Se você compartilhar essa mensagem com 3 pessoas, você vai estar se tornando um evangelizador. Você vai estar ajudando a evangelizar e levar as boas novas do reino a essa pessoa. Muitas vezes, essa pessoa a qual você está enviando essa mensagem está precisando ouvir uma palavra de Deus, um direcionamento, uma palavra de conforto, e você pode estar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para levar essa mensagem até ele. Amém? Então, faça esse desafio a você. Compartilhe essa mensagem pelo menos com 3 pessoas. Segundo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação para que a cada novo vídeo você possa estar orando e aprendendo mais, se edificando cada vez mais. E também deixe o seu like, tem um joinha aqui, você clica nele e deixar também a sua mensagem nas mensagens do vídeo, pode deixar o seu comentário nas mensagens do vídeo ou até mesmo o seu pedido de oração. Se preferir fazer um pedido de oração de uma maneira mais reservada, você pode acessar o direct do Instagram no @ministériozoicg, que a sua oração chegará até nós e nós vamos estar orando por você, pelo teu pedido, pela tua casa e pela tua família. Amém? Então vamos lá? Salmos 81. E nós vamos estar vendo algo mais interessante, alguns versículos mais específicos, e aonde nós vamos estar comentando e conversando um pouquinho. Então, Salmos 81, versículo 8 em diante, diz assim: Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha deuses estrangeiros no seu meio, não se incline perante nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Então ali é uma passagem escrita por Asaf, onde, embora ele comece ali com um louvor, com um momento de louvor, de adoração a Deus, de exaltação, ele acaba finalizando do meio para o fim com uma resposta de Deus, com uma palavra de Deus. Então, esse capítulo 81 do livro de Salmos, a gente já aprende uma lição aí, quando a gente lê ele inteiro. Se nós queremos ter uma resposta de Deus, nós começamos a orar, louvar, adorar, e com certeza Deus vai vir com uma mensagem, e vai vir com uma mensagem para o teu coração. No caso de Asaf, Deus revelou uma repreensão ou uma admoestação para o povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. É um povo que na hora que eles sofriam, eles clamavam a Deus, Deus perdoava eles, corrigia o caminho deles, prosperavam eles. Mas passado um período, passado um determinado tempo, o que acontecia? Eles começavam a introduzir no meio do povo idolatrias, falsos deuses no meio deles. E isso fazia com que eles se corrompessem,
deixassem de orar a Deus, deixassem de buscar a Deus e começavam a se curvar perante aqueles deuses que eles estavam trazendo, que eles criavam. Então, Deus chegou a um ponto de chegar a falar para Asaf através desse capítulo. E que, na verdade, ele serve para nós. Serve até mesmo para os nossos dias. Se, por exemplo, formos fazer um raciocínio lógico, um raciocínio rápido, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, mais exatamente no versículo 16, ele fala que toda a escritura, ou seja, toda a palavra, né, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, enfim, para capacitar o homem para toda boa obra. Se a palavra ela é útil, se toda a palavra que está na Bíblia ela é útil, então nós começamos a entender que essa palavra ela não foi só escrita somente para o povo de Deus nos tempos antigos, nos tempos antes de Cristo, ou o tempo antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Ela não foi escrita só para aquele povo, ele é escrito para todo o povo, para todos os que acolhem essa palavra. A palavra de Deus ela é atemporal, ou seja, ela não tem um período específico. A palavra de Deus ela é uma palavra viva, que ela percorre toda a existência do homem até hoje. Ou até quando você ouvir essa mensagem, ela também vai estar valendo. Se você ouvir essa mensagem daqui 10 anos, se você ler a palavra de Deus daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, a palavra de Deus ela continuará útil. Porque, como diz 2 Timóteo capítulo 3, toda escritura, toda a palavra que está aqui nesse livro, ela é inspirada por Deus e útil. Ou seja, não há palavra inútil na palavra de Deus. E se não tem palavra inútil, a gente começa a entender algo muito claro. Por que que Deus vê todas as situações no mundo acontecerem e parece que nada acontece? Porque parece que Deus não se importa muitas vezes. As pessoas podem pensar. Parece que tudo está acontecendo, muitas coisas parecem que estão desabando. E as pessoas muitas vezes acabam achando que Deus ou não existe ou que não está se importando. Mas quando nós olhamos para esse Salmo 81, nós começamos a compreender. Lá no versículo 11 e 12, diz assim, mas o meu povo não quis ouvir-me. E é uma realidade, irmãos. Quantos direcionamentos Deus tem dado ao seu povo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e o povo não está ouvindo. O povo não para ouvir. O povo não tem tempo para parar e ouvir a Deus. Daí ainda continua assim, Israel não quis obedecer-me. A palavra Israel é o povo escolhido de Deus. Eu, você, somos parte do povo escolhido de Deus. Agora, ser escolhido e estar andando com Deus são coisas diferentes. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, diz a palavra de Deus. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado. Não é assim que nós vivemos? Pessoas com corações obstinados? E Deus entregou eles ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Então, é muito claro, quando a gente começa a entender que as pessoas eles começaram a criar os seus próprios planos, seus próprios projetos, e acabaram se esquecendo, acabaram tampando seus ouvidos para a direção de Deus. E por que isso pode ter acontecido? Pelos mesmos motivos que aconteceu nos tempos bíblicos. Começaram a introduzir coisas, situações, culturas, sistemas no meio do povo, a qual deixou o povo surdo, ou seja, o povo não consegue ouvir o que Deus tem falado. Quando a palavra diz sobre deuses que entraram no meio do povo, no meio do seu povo, claro que Deus está falando que naquele tempo a situação foram deuses que entraram, mas no nosso tempo não são só falsos deuses que entram no meio do povo, que ensurdece, que deixa cego. Não, mas são situações, sistemas, culturas, porque nem toda cultura é boa, existem culturas
boas, interessantes, mas existem culturas que, se nós formos estudarmos, se a gente for estudar, nós vamos ver que são culturas que são práticas horríveis. Então, nós começamos a perceber que falta o povo um pouco parar, nós pararmos e meditarmos nesse Salmo 81, onde tudo começa através da oração. Daí eu pergunto a você, será que o mundo, o Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, a nossa casa, ela está parando para orar e ouvir a mensagem de Deus? Porque vai começar em você. Começa em você, você influencia a tua família, que influencia um bairro, que influencia uma cidade, que vai influenciar um estado, um país e todo mundo. Foi assim que Jesus Cristo fez com os apóstolos. Somente Jesus com mais 12 influenciaram o mundo inteiro, até os dias de hoje. E desde então, a gente vê o quanto, desde o começo do mundo, Deus usa filhos, profetas, reis, usados por Ele, para poder avisar o povo, olha, escute o que eu estou falando. Mas sabe aquele filho rebelde, ou aquele filho, um caso muito típico, né, de região fria, por exemplo, onde a mãe fala, filho, leva o casaco, e o filho não leva? Ou leva o guarda-chuva porque vai chover, e o filho não leva? É bem típico. São textos que eu acabei de citar, que são corriqueiras que a gente vê em filme, em novela, né? Em coisas simples, mas se você levar ao grosso modo, é a verdade do mundo hoje. O povo não ouve, não quer ouvir a palavra de Deus que se diz útil e não quer ouvir, ou seja, Deus simplesmente pegou e falou assim, olha, vocês não querem me ouvir? Então, eu estou entregando vocês ao seu coração obstinado, porque vocês estão fazendo o que está dando na telha de vocês, e vocês vão seguir o plano de vocês, já que vocês não querem ouvir o meu plano. E quais são os planos de bem, os planos de Deus para a nossa vida? São planos de bem, são planos de nos fazer prosperar, plano de paz, planos do que Deus tem para nós, os planos que Deus tem para nós são coisas boas. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas são coisas de bem e de paz, não de mal como a gente está vendo o mundo hoje. Então essa mensagem, eu quero que você possa tirar um tempo e meditar nessa palavra, para você poder tirar outras lições. Mas a principal lição que nós temos nessa carta é o quê? Tudo se começa através da oração. E Deus vai nos responder e vai mostrar a direção a qual nós devemos tomar. Segunda lição, nós devemos tirar do nosso meio aquilo que está afastando Deus de nós. Não é Deus que sai de perto de nós, é nós que nos afastamos de Deus. É nós que criamos muralhas para poder interferir o nosso contato com Deus. E como nós fazemos isso? Introduzindo situações, coisas, culturas, deuses, né? Que vai nos bloquear e nos separar de Deus. E Deus é muito claro quando Ele diz, eu sou o seu Deus e vocês é o meu povo. Mas isso só vai acontecer quando nós começarmos a dar ouvidos ao que Deus diz. É diferente você ouvir a Deus e seguir o que está na Bíblia de ser religioso ou ser fanático, irmãos. Muitas vezes eu falando isso, ministrando todos os dias, na mensagem da manhã, na mensagem da noite, pode soar como, isso é religiosidade, ou isso é fanatismo. Não. Fanatismo é errado e religiosidade é um espírito mau, que tem atraído muitas pessoas para os caminhos errados e que tem abusado espiritualmente de muitas pessoas. Então eu sou contra o espírito de religiosidade e contra o fanatismo. O que eu sou a favor? Da verdadeira palavra de Deus, que é útil. É isso que nós temos que começar a entender. A palavra de Deus, ela é útil. E se a palavra de Deus ela é útil, eu tenho que começar a ouvir ela, eu tenho que começar a obedecer ela, e Deus vai começar a fazer algo novo. Porque se nós formos ver lá no versículo 16, que para mim é o auge desse capítulo, ele diz, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria.
Sabe o que quer dizer isso? Deus não deixaria faltar nada para nós, para o mundo, para o Brasil, para a nossa cidade, para a nossa vida, para a nossa família. Então que hoje nós possamos começar a andar nos planos e nos projetos que Deus tem para nós. Vamos deixar de seguir os nossos próprios planos, nosso próprio coração obstinado, e vamos começar a andar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E assim Deus vai começar a satisfazer os nossos corações com coisas vindas dele. Vamos tirar de nosso meio, do nosso meio, da nossa vida, do meio da nossa família, aquilo que tem atrapalhado a nossa intimidade com Deus. E vamos começar a viver uma vida nova, uma vida onde nós vamos poder ver Deus e sentir Deus em plenitude. Amém, queridos? Eu quero poder estar orando por você, pela tua casa, pela tua família, nessa noite, para que você venha ter uma noite abençoada de descanso. Amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nessa noite, eu quero poder apresentar cada filho, filha que está ouvindo essa oração, que está ouvindo essa mensagem, que está refletindo conosco, estudando essa palavra, refletindo nessa palavra do Salmo 81, a qual o Senhor próprio descreveu respondendo à oração de Asaf. Que essas palavras venham tocar o coração de cada um de nós, Pai. Venha tocar o coração de cada um, meu Pai, que tem o seu coração obstinado, que tem andado nos seus próprios planos e que nunca parou, Pai, para ouvir ao Senhor. E que em nome de Jesus os ouvidos sejam destampados, os olhos, meu Pai, sejam descobertos, e que o coração duro de pedra venha se transformar num coração sensível à Tua voz, Pai. Abençoa cada casa, cada lar, a cada família, cada casamento. Dê a eles, meu Pai, essa noite uma noite de descanso, de paz, onde eles venham ter as suas forças revigoradas, Pai, para um novo dia que se inicia. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada um desses que estão ouvindo essa mensagem, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por você ter ouvido essa mensagem, muito obrigado por você ter orado conosco. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada de descanso e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.